Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da primeira fase da UBI de 2022, e o nome dele é chuva. Eventos climáticos extremos, como chuvas descomunais, estão cada vez mais frequentes e intensos em todo o mundo. O Centro Nacional de Monitoramento da Enilogônia tem medidores de quantidade de chuva dia a dia espalhados por todo o reino. Cada medição é um número inteiro, indicando a quantidade de chuva em milímetros que caiu na Enilogônia num determinado dia. Como o sistema existe há vários anos, a lista de medições é muito grande. Preocupado com o assunto, o rei da Enilogônia mandou que o ministro da Ciência crie um programa de computador para calcular quantos intervalos de dia existem na lista de medições, tal que a soma das medições nesse intervalo é igual a um certo valor. Mais precisamente, considere uma lista com n medições, indicando a quantidade de chuva do dia 1 ao dia n. Considere ainda todos os possíveis intervalos de dias entre 1 e n. Cada intervalo é definido pelo dia inicial e dia final do intervalo. Cada intervalo, faltou um E aqui, né? Cada intervalo é definido pelo dia inicial e o dia final do intervalo. O rei deseja saber quantos intervalos tem a soma das medições exatamente igual a um certo valor S. O ministro da Ciência é um físico brilhante, mas não sabe resolver essa tarefa. Você poderia ajudá-lo? A primeira linha contém um inteiro n, o número de medições na lista, e a segunda linha contém um inteiro s, o valor da soma desejada. A terceira linha contém n inteiros x e os valores das medições. Seu programa deve produzir uma única linha contendo um único inteiro, que deve ser o número de intervalos que tem a soma das medições igual a s. Então, a quantidade de medições vai ser entre 1 e 100 mil. A soma desejada vai ser entre 0 e 1 milhão. E aí cada medição individualmente de todas essas n vai ser entre 0 e 10 milímetros. Beleza? Aí aqui a gente tem um exemplo de entrada, ó. 6 medições. A soma desejada é 2. E aí a resposta é 6. Tem até uma explicaçãozinha aqui, ó. Os intervalos são só 2. Soma dá 2. Aí tem de 0 até 2. Também dá 2. De 2 até 0. De 0 até 0. De 1 até 1. E desse 0 até esse 1. Aqui, ó, são todos os intervalos possíveis. Correto? Então vamos começar recebendo essa entrada. Primeira linha são a quantidade de medições. Que é um número inteiro. A segunda linha é a soma desejada pelo rei. Também é um número inteiro. E a terceira linha são as medições, que são vários números inteiros na mesma linha, separados por um espaço. E aí o que a gente tem que contar e mostrar como saída é quantos são os intervalos válidos, sendo um intervalo válido qualquer intervalo, independente de tamanho, onde a soma de todas as medições dentro dele é igual à soma desejada. Então, para a gente ter certeza que a nossa quantidade de intervalos válidos que a gente vai mostrar na tela é a quantidade certa, a gente tem que testar todos os intervalos possíveis e ver quais são e quais não são válidos, certo? Então, a gente tem que testar aqui, ó. Só o 0, aí só o 2, depois só esse 0, só esse 1, só esse 0, só esse 1. Aí beleza, acabou os de tamanho 1, aí vamos lá. 0, 2, aí 2, 0, 0 e 1, 1 e 0, depois 0 e 1 de novo, assim por diante, até a gente testar todos os intervalos possíveis. Correto?
Então, pra gente ter certeza que a gente vai testar todos os intervalos possíveis, a gente vai variar por duas coisas. A primeira coisa que varia de intervalo para intervalo, eu diria que ela é mais intuitiva, que é o tamanho do intervalo. Então, nessa lista aqui, ó, de 6 intervalos que são válidos, a gente pode ver, ó, tem um intervalo que tem tamanho 1, aí tem alguns aqui que são tamanho 2, tem o resto tamanho 3. Então, entre todos os intervalos possíveis, a primeira coisa que varia de intervalo para intervalo é o tamanho dele. Sendo que o menor tamanho possível é sempre 1. Então, o menor tamanho possível para um intervalo é sempre 1. E o maior tamanho possível para um intervalo é sempre a quantidade de medições. Que seria um intervalo que tem todas as medições dele, certo? Vale ressaltar que o extremo mínimo do range é inclusivo na hora de você fazer a iteração. Então, o tamanho do intervalo vai começar como 1. Agora, o extremo máximo de range, ele é sempre exclusivo. Então, se eu quiser que o tamanho do intervalo valha quantidade de medições, e eu quero sim, o meu extremo máximo não vai ser quantidade de medições, vai ser quantidade de medições mais 1. Que aí, quantidade de medições em si vai ser um valor que tamanho do intervalo vai assumir em algum momento. Agora, quando for quantidade de medições mais 1, aí sim ele vai parar. Então, a primeira coisa que vai variar é o tamanho do intervalo. Se eu quero passar por todos os intervalos, isso quer dizer que eu preciso passar por todos os tamanhos de intervalos possíveis. E aí, entre intervalos do mesmo tamanho, também tem uma coisa que varia. Olha só. Esse 0, 2 é diferente desse 2, 0. Eu vou pegar um outro caso aqui, ó. Esse 0, 2, 0, que é isso aqui, ele é diferente desse 1, 0, 1, que é isso aqui. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre esse intervalo aqui e esse intervalo aqui? O intuitivo é dizer tudo. Todos os valores, todas as medições são diferentes, por causa que todos os índices das medições que compõem esse intervalo são diferentes. Então esse intervalo aqui, ele é composto pelos índices 0, 1 e 2. E aí, esse intervalo aqui, ele é composto pelas medições que estão nos índices 3, 4 e 5. Então a resposta intuitiva de qual é a diferença é tudo. Se você for olhar no enunciado, ele diz que a diferença entre cada intervalo é o dia inicial e o dia final. Então só importa onde começa e onde termina. E aí o que está no meio é intuitivo, né? Por causa que todo intervalo é uma sequência contínua de dias. Então a única diferença entre esse intervalo e esse aqui, segundo o enunciado, é onde começa e onde termina. Nesse caso, o 0, 2, 0 começa nesse 0, termina nesse 0. Esse 1, 0, 1 começa nesse 1 e termina nesse 1. Mas eu digo que a diferença entre esse intervalo aqui e esse aqui é menor ainda. Por causa que, como a gente sabe qual é o tamanho do intervalo, e a gente também sabe que todo intervalo ele é uma sequência contínua, então só preciso saber qual é o índice que começa o meu intervalo, e aí o que termina já está subentendido, porque eu tenho tamanho. Então eu sei que eu vou pegar tantos dias depois do meu inicial e vou parar quando eu chegar no último. Então o que eu vejo nesse exercício aqui é que a única diferença entre esse intervalo e esse aqui é o índice inicial do intervalo. Então esse intervalo aqui, ó, 0, 2, 0, ele é um intervalo de tamanho 3, que começa no índice 0. E esse aqui, 1, 0, 1, é um intervalo de tamanho 3 que começa no índice 1. Então só com essas duas informações, qual é o tamanho do intervalo e qual é o índice inicial,
eu consigo ter certeza que eu tô testando todos os intervalos com o código que eu vou escrever aqui dentro. E aí, quais são os limites máximos e mínimos para índice inicial? Bom, independentemente do tamanho do intervalo, ele pode, ele pode começar no índice zero, independentemente de qual seja o tamanho dele. Se o limite mínimo é zero, eu posso omitir, posso informar só qual é o índice máximo. Já para o índice máximo, vamos pensar. Se o tamanho máximo, se o tamanho do meu intervalo é 2, por exemplo. Então, o maior índice que eu posso começar a pegar um intervalo é esse aqui, que seria o 4. Por causa que se eu começar do 1 já, por exemplo, aí eu não tenho medições depois dele suficiente para encher um intervalo que tem o tamanho que eu quero. Assumindo que o tamanho é 2. Agora, se o tamanho for 3, aí o meu índice máximo é menor ainda. É esse 1 aqui. Porque além desse 1, eu preciso ter mais 2 depois dele para encher o intervalo de tamanho 3. Certo? De maneira geral, o meu limite máximo para o índice inicial vai ser a quantidade de medições, só que menos o tamanho do intervalo, porque eu preciso ter tamanho de intervalo, índices, para preencher o intervalo do tamanho que eu quero. Mas esse limite aqui, ele é inclusivo. Então, por exemplo, quantidade de medições é 6. Aí supondo que o tamanho do meu intervalo é 2. E o maior índice que pode ser o inicial é esse aqui. Esse índice aqui é o 0, 1, 2, 3, 4. Quantidade de medições é 6. Tamanho do intervalo é 2. Então 6 menos 2 dá 4. Mas eu quero que índice inicial seja 4. Caso que esse 0 aqui, ele é o início de um intervalo válido. Então é o mesmo esquema. Se eu quero que esse valor aqui seja inclusivo no meu alcance máximo, eu vou parar depois dele e não nele. E aí agora que eu já tenho as duas variáveis que definem todos os intervalos, eu vou pegar o intervalo do meu medições fazendo um splice. Esse splice vai começar no índice inicial. E aí eu vou pegar tamanho, intervalo, índices depois do índice inicial. E aí, para saber se esse intervalo é válido, eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber se a soma de todos os elementos em intervalo é igual à soma desejada. Se for o intervalo é válido, então intervalos válidos é incrementado. E aí depois dos dois fors, quando eu tiver testado todas as possibilidades, só preciso mostrar na tela intervalos válidos. Beleza? Vamos ver se esse código funciona. Então, tenho 6 medições. A soma que eu quero é 2. Minhas medições são 0, 2, 0, 1, 0, 1. Tenho 6 intervalos válidos, que a gente sabe que são esses 6 aqui. Próximo teste. 0 está correto. Próximo. 1 está correto. Acabei de perceber que eu gravei a aula inteira com a fonte pequena.
talvez não tenha dado pra ler o código. Vou deixar ele aqui em tela cheia pra vocês poderem dar uma analisada melhor. É isso. Espero que vocês tenham entendido a aula. Mil perdões por ter deixado a fonte pequena. É porque quando eu tô programando, tipo. é, Sem ser nas aulas, né? Quando eu tô programando sozinho aqui no meu quarto, eu deixo a fonte pequenininha mesmo. Pra mim ficar melhor. De é, ter uma noção melhor do meu código. Agora, nas aulas eu deixo a fonte aumentada, né? Porque eu sei que tem gente que assiste no celular. Só que hoje eu esqueci. Mas tá aqui o código, coisa pouca. Você consegue dar uma lida rápida aqui agora no final da aula. É, Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueçam de deixar quaisquer dúvidas nos comentários, que eu tô sempre respondendo aí. Falou.